A gente, quando se debruça sobre um tema para trazer para os irmãos, ele diz muito primeiro a quem se propõe a trabalhar esse tema. Mas muitos de vocês podem até saber muito mais do que quem está aqui colocando. Então, não tenho nenhuma intenção em esvaziar o tema, não vou dar conta de toda a amplitude, mas pretendo trazer o que tiver dentro das possibilidades, que a gente possa colher alguma coisa útil para a nossa caminhada. Então, eu inicialmente falei com a Bernadette que meu tema seria renúncia, mas depois eu acrescentei família, porque são temas que estão intrinsecamente ligados, né? Então, vamos trabalhar esse tema. Então, conceituando, né? Busquei alguns conceitos para a gente trabalhar algum tema, precisamos saber um conceito sobre isso. Então, renúncia é um termo que caracteriza o ato ou o efeito de negar ou rejeitar algo ou uma atitude. Normalmente, esta ação está relacionada ao fato de renunciar a alguma coisa, se abdicar de um objeto ou de algo muito importante. Renúncia no direito é a desistência de um direito por seu titular. Então, a gente já percebe que renunciar é você abnegar, deixar algo em prol de outrem, né? Você deixa de praticar uma atitude ou você renega um bem que você tem. Evangelicamente falando, né, para nós, que é o que nos traz hoje, nesse dia de domingo, né, que todos nós deixamos nossas casas confortáveis ou outros prazeres e viemos aqui, que é o que nos importa, que é o conceito espiritual. Então, renúncia quer dizer capacidade moral, força de caráter capaz de sobrepor em qualquer emergência ou conjuntura a causa da justiça e da verdade, acima de todos os interesses, de todas as volições e prazeres, e mesmo acima das nossas mais legítimas e caras afeições. É condição sine qua non estabelecida por Jesus para nos tornarmos seus discípulos. Então, Jesus falou, né? Para quem quer o segui-lo, abre mão, né? Deixa tudo e vem. Aqueles que estavam dispostos, deixaram tudo e o seguiram. Outros não, né? Mas eu vou rever minha casa, minha propriedade, e não o seguiram naquele momento. Foram se refazer, se reorganizar, porque o chamado para aquela pessoa naquele momento não foi bem aceito, mas já outros não, deixaram seus afazeres. Os discípulos de Jesus, eles largaram tudo para seguir a Jesus, né? Então, a família, que também acaba passando-se nesse contexto. Então, isso é o chamado de Jesus, né? A renúncia de muitas outras coisas que nos envolvem em sociedade. E fazendo essa junção entre renúncia e família, eu trouxe também o conceito de família. Na nossa Constituição Federal, no artigo 226, a família é considerada a base da sociedade e tem especial proteção no Estado. Então, a família ela está lá amplamente discriminada na nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, né, que determina os comportamentos e nos diz as diretrizes na sociedade. E aqui trazendo também um conceito de Joana de Ângeles, que ela nos apresenta no livro Constelação Familiar, não sei se vocês todos conhecem, mas é um livro muito bom que fala sobre família. Não vou trazer spoiler do livro, né, mas tem muita coisa interessante. Então, a família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas reencarnações. Então, esse é o conceito onde nós vamos nos abster, né? Vamos trabalhar esse conceito de família e reencarnação e esse processo que estamos aqui, que é a vida espiritual, a nossa vida material, mas também a nossa vida espiritual.
tipos de família no direito. Então, a família, ao longo da história, a família mudou seus arranjos, mudou de configuração, mudaram os conceitos, e hoje a família ela assume novos arranjos, novos formatos, e são todos que convivem na nossa sociedade. Antes, a família era só aquele grupo que tinha mãe, pai e filhos, né? Que era a família matrimonial, que eles eram unidos pelo laço matrimonial, pelo casamento efetivo, né? Pelo pacto nupcial, o casamento propriamente dito. Nós temos a família informal, são famílias que foram surgindo de acordo com a nossa evolução, nossa caminhada, as demandas da sociedade, então foram surgindo novos arranjos. Então temos a família informal, família monoparental. Então vou só falar rapidinho. A família informal é aquela que elas se unem, mas não tem o casamento formalizado, é uma união estável sem nenhum documento legal, é informal. A monoparental é aquela que é constituída por um membro adulto e os filhos. A anaparental é aquela constituída só de irmãos. Os irmãos se unem para cuidar um dos outros. Não tem a figura do pai nem da mãe, e a gente vê que isso ocorre na nossa sociedade. Unipessoal são as pessoas que vivem sozinhas. Ela não tem filhos, não tem pai, não tem mãe. Elas vivem sozinhas. Mosaico ou reconstituídas. São famílias, assim, um casal casou, separou, ficou um filho, e aquela pessoa que tem um filho casou de novo. Então, são famílias reconstituídas, porque ela vem com um membro que pertencia a outra família, agora elas estão unidas em uma outra família que recebe esse nome. A simultânea parentela. São famílias que se unem pela parentela, mas que eles não têm esse vínculo formalizado também. A eudemonista é a família, que acho que pouca gente conhece, né, esse termo, é formada pelas pessoas que se conhecem, são amigos, na verdade, grupos de amigos que moram na mesma unidade domiciliar. E os tipos de família no Espiritismo, nós só temos duas, né? Não tem esse universo, né? Mas essas duas são dois tipos de família que resumem tudo na nossa vida material e espiritual. Nós temos as famílias que são pelos laços espirituais e famílias pelos laços corporais. As famílias pelos laços corporais são as que a gente encontra, que muitas vezes as pessoas não têm tanta afinidade, né? Elas se juntam, mas elas também podem se dissolver até na única encarnação. Pode se juntar agora e se dissolver moralmente, espiritualmente, ele não tem essa relação. Já os laços, as famílias espirituais, elas são eternas, elas são duradouras, né? Nós temos familiares que não estão aqui conosco, mas que estão na pátria espiritual. E temos também espíritos afins que estão conosco na nossa família. Pode estar na figura do filho, na figura do esposo, na figura da mãe, do pai, não importa, mas nós temos a nossa família espiritual. Essas são mais, para o Espiritismo, a família que realmente são as mais duradouras e que se ajudam na evolução de cada espírito daquele grupo. Não que as corporais também não contribuam, gente, contribuem, mas elas são mais... elas não são tão duradouras quanto as espirituais. E aí Jesus falou, né? Ele estava em um evento reunido, e aí falaram: a sua mãe e seus irmãos estão te chamando, né? Querem falar. E ele falou: eis a minha mãe. Olhou para as pessoas que estavam próximo dele, né? Os discípulos, e ele falou: eis a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, o que é que ele quis dizer com isso? Que não é só a questão parental, consanguínea, que representa a família. Então, os discípulos tinham essa questão espiritual, fazia parte da família espiritual. Então, eis a família que quis falar isso. Algumas vezes as pessoas distorcem um pouco isso, mas é isso que ele quis dizer. Não é que ele desconsiderasse a mãe,
Mas ele quis mostrar esses dois tipos de família. Ele diz não, ele mostrou, né? Porque Jesus, do seu jeito, ele falava tudo e mais que a gente não tinha nem condições de entender, e não temos ainda. Então, se tem renúncia, tem família e tem o lar, né? Joana de Ângeles, ela traz um conceito do lar, né? No livro Constelação Familiar. Ela diz que o lar é o celeiro de bênçãos no qual se coletam as informações e a vivência edificante, tornando-se o primeiro núcleo de socialização da criança, que aí aure as experiências dos ancestrais, adquirindo os hábitos que deverão nortear sua caminhada existencial. Então, esse lar é onde nós todos vivemos, né? Tem uma função espiritual. Então, ela continua falando, tudo quanto acontece no lar reflete-se no conjunto externo da comunidade, nunca se podendo dissociar os reflexos domésticos na sociedade, que ele é consequência global. Então, por que renúncia, lar e família, né? O lar é onde a família vive, é onde se comunga, né, os nossos pensamentos, as nossas posturas, os nossos modelos, as nossas escolhas, e a gente passa isso, né? Às vezes a gente não fala, mas a nossa conduta ensina quem está próximo de nós. E quem é quem está próximo de nós? É a família, são os filhos, são os pais. Então, um filho ensina um pai, o pai ensina ao filho. Então, tem coisas que o pai traz e que às vezes um filho desconstrói aquilo e constrói algo melhor. É possível. Nem sempre o pai ou a mãe pode estar com a razão, né? Dependendo do pai e da mãe. Então, o lar é esse espaço onde os membros precisam e devem contribuir para a evolução moral e espiritual do seu grupo. Então, o lar é onde essas pessoas estão reunidas, uma contribuindo uma com a outra. E isso quer dizer renúncia. Porque quando a gente contribui e você se coloca no lugar do outro, você pode renunciar a algumas coisas, sim, né? A gente vive constantemente isso no dia a dia. Seja em relação ao esposo, seja em relação à esposa, à filha, ao filho, ao neto. A gente sempre está envolvido nessa tríade, digamos assim, né? Família, renúncia e lar. Porque é nessa tríade que tudo se dá, que tudo ocorre, que tudo muda, que tudo transforma, seja para melhor ou ruim. Vai depender desse grupo que está ali. Depende do grupo, qual direção que esse grupo está tomando em relação à vida, em relação à sociedade. Então, eu trouxe aqui alguns tipos de renúncias, e eu fui de um extremo ao outro, né? Eu trouxe a renúncia material e trouxe a espiritual. Então, a material, a gente vê aqui o óbolo da viúva, né? Aquela viúva que foi lá e deu o seu único dinheiro que tinha para sua alimentação. Ela não tirou do excesso, ela não ficou com nada, ela deu tudo o que tinha. Então, significa uma renúncia. Ela renunciou a tudo que ela tinha em prol de outro. Então, ela deu tudo, ficou sem nada. Porque Jesus falou, né? Muita gente botou muitas riquezas lá, depositou muita coisa. Aí Jesus falou, ditou bem vos digo, que quem mais contribuiu, né? Em palavras, né? Quem mais contribuiu, né? Foi aquela viúva, porque ela deu o que era necessário, o único que ela tinha. Ela não tirou do excesso, igual muitos de nós fazemos. Nós tiramos aquilo que está sobrando e guardamos o nosso. Ela não, ela deu tudo o que tinha. E porque Jesus também é o máximo também de renúncia espiritual, porque ele renunciou à própria vida, né? Renunciou à própria vida em nome de todos. Veio aqui com essa missão, não precisaria vir, mas veio, cumpriu a sua missão e renunciou à própria vida.
Aqui também eu trouxe uma fala, né, para renunciar aos hábitos enfermiços, ao ócio improdutivo, à maledicência, à intolerância e à discriminação demanda um esforço gigantesco. Aquele que deve percorrer degraus a degrau a sua escada evolutiva, se fizer necessário, se faz necessário, corrigindo. Então, a renúncia, ela é dessa forma, né? A gente renuncia hábitos, a gente renuncia questões materiais. Então, esse é o esperado, esse é o pregado. E a gente volta para o nosso dia a dia, né? Como é que a gente está vivendo essa questão da renúncia? Como é que eu me coloco nesse espaço? Então, às vezes nós estudamos um pouco o Espiritismo, a gente fica pensando, tem que ser algo grandioso, né? A gente procura um exemplo grandioso, mas a renúncia, a abnegação, o respeito ao outro, está nos pequenos gestos também. Não precisa ser uma ação grandiosa, mas os pequenos gestos também. Quantos de nós não abrimos mão de muita coisa em nome do outro, né? Não vou aqui também colocar a mulher lá em cima do pedestral, mas o homem também faz, né? Mas a mulher, pela sua questão da maternidade, ela está mais propensa a abrir mão, a se deixar para depois, ficar mais encolhida, ceder a vez para o outro. Mas o pai também faz isso, o homem também faz isso, porque é uma união onde todos dois se juntaram para gerir esse grupo. E isso quer dizer abnegação, quer dizer respeito ao outro, né? E quando cada vez mais a gente pensa nessas possibilidades de respeito e de abnegação, de renunciar aos seus desejos em nome do outro, isso é salutar. Porque nós estamos no caminho da nossa trajetória espiritual. É uma transformação moral que vai resultar na evolução espiritual. Então, quanto mais a gente cresce moralmente, espiritualmente também estamos fazendo o mesmo. E aí eu queria trazer umas histórias assim do nosso dia a dia. De formação, sou assistente social e a gente acaba convivendo com várias situações, né? Eu acompanhei uma familiar de um paciente, trabalho no hospital, trata de tuberculose, não vou dizer qual para poder facilitar a identificação, mas essa filha, ela foi abusada pelo pai que estava internado durante muito tempo da vida, até a fase adulta. E esse pai contraiu tuberculose, ficou velho, né? Ficou idoso e não tinha com quem ficar. E essa filha, só para resumir a história, perdoou e disse que na aula ia levar ele para casa dela. Então, a gente às vezes fica buscando justificativas para uma atitude, para um ato, achando que tem que ser coisas enormes, né? Tem que ser coisas que gerem impacto, mas não, as coisas pequenas, elas vão se juntando e ela toma essa dimensão. Se cada um de nós passarmos a refletir sobre isso, pensar, praticar, isso se soma, se torna a família universal, a família espiritual universal. Hoje nós estamos nesse mundo com proposta de passar para um mundo melhor, mais ditoso, né? Nosso mundo de regeneração. Mas como é que essa regeneração se dá? É a partir da postura individual. Porque o individual, ele depois vai para a sociedade. E a sociedade é quem? É o meu irmão e a minha irmã perante Deus. Então, essa caminhada é individual, mas ela reflete de forma direta na comunidade, no meu bairro, na minha comunidade, no meu município, no meu estado, no meu país, no planeta. São atitudes que se somam nessa transformação de um mundo melhor para todos nós.
Então, a renúncia é isso, é a gente saber abrir um pouco mão de algo em favor de outrem, né? Porque também é um contraponto ao egoísmo, né, gente? Que é a maior mazela da humanidade, né? É um contraponto do egoísmo. E é uma coisa que a gente precisa pensar, refletir, né? Surge, né? É uma coisa que é inerente a todos nós e é a família que contribui para esse refletir, para essa mudança, para essa postura, porque a gente já pratica isso em pequena escala, a gente já pratica isso, né? Não é uma coisa que está além de nós, não, todos nós praticamos isso, seja quem for, né? Porque está dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo que até mesmo a mais terrível das criaturas nutrem amor por algo ou por alguém. Se não for por um objeto, é por um animal. Se não for por um animal, é por uma pessoa. Então, todos nós temos em estado latente o germe do amor. Isso é inerente a todos nós. Precisamos só do estímulo, do contato, para que isso possa se desenvolver e aflorar. Porque a nossa caminhada é o amor fraternal, né? O nosso final, né? O nosso final. Não sei quantas encarnações, 1, 10, 20, 30, não importa quantas serão. Mas a reta, o caminho é esse mesmo. E aí eu trouxe algumas conclusões, tem uns que hora é essa, Cristina, viu o horário? Tem tempo ainda. Então, eu vou trazer mais uma história, porque assim, é bom a gente exemplificar, na minha concepção, né? Quando a gente exemplifica, isso fica mais próximo de nós, porque a gente traz exemplos atuais, presentes, né? Então, isso fica mais fácil para a gente pensar. Porque muitas vezes a gente estuda e a gente acha que é uma coisa distante, que é difícil de alcançar, que é difícil de praticar, e não é. Porque a gente vê isso fora do Espiritismo, dentro do Espiritismo, não é uma coisa que é apenas o espírita que pratica. Então, a gente eu gosto muito de exemplificar, porque fica mais fácil para a gente visualizar. Então, eu vou trazer uma história, de novo, de uma filha. Essa filha nasceu, né? Tinha 2 filhas, mais 2 irmãs. E a mãe dessa prole, né? Era uma casa chefiada por mulher, a mãe. Essa mãe, ela foi sempre um pouco negligente. Ela saía de manhã, deixava os filhos sozinhos, não se preocupava com a alimentação. Então, essa filha, ela sofreu alguns pequenos abusos na comunidade, né? Porque essa mãe saía e deixava essa filha. Essa mãe também, gente, ó, nada contra a mãe, eu sou mãe, tá? É só um exemplo. E essa mãe também, ela foi negligente em algumas coisas, no cuidado, nessa perseverança de vigiar. E aí acontece que essa filha cresceu, foi estudar, se desenvolveu, ficou morando com a mãe, depois tiveram um pequeno desencontro, se afastaram, passaram a morar em lares diferentes. E essa mãe, ela não era afetiva, ela não sabia dar carinho. Também a filha nunca soube muito do histórico de vida dela, né, para poder fazer esse conhecimento do histórico de vida. E ela não era uma pessoa afetiva, mas foram vivendo. E essa filha sempre cuidou dela, mas ela sempre falava assim, eu cuido não por amor, eu cuido por obrigação moral. Então, onde ela ia, ela levava a mãe. Mudava de um lugar para outro, levava a mãe também junto, morando em casas separadas. E essa mãe envelheceu e começou a desenvolver a demência. E essa filha falava, eu vou cuidar não por amor, mas por obrigação moral. E ficou. Quando a mãe começou a entrar nessa demência mais aguçada,
a mãe começou a pedir beijo da filha, que ela nunca pediu, nunca solicitou beijo e nem dispensou beijo. Então, ela passou a pedir beijo para essa filha e dar beijo na filha. E esse trama se desenrola com a filha percebendo que ela está conseguindo transformar esse sentimento que era de obrigação em amor. Quando a gente fala da família espiritual, a gente sabe que a família é constituída não só por amores, não só por afetos, mas também por desafetos, né? O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo fala muito sobre isso, né? A família parental, a família espiritual. Então, a gente sabe que a família se reúne naquele grupo, tem espíritos que são afins, né? Que comungam dos mesmos objetivos, dos mesmos gostos, das mesmas ideias, mas já tem outros que vêm naquele grupo que não comungam, que é diferente, mas a família está ali para ajudar aquele a mudar também de postura para melhor. Mas a gente sabe que os desafetos também se encontram na família. E essa família tem o papel de educar essas pessoas do grupo para que elas possam transformar também esses sentimentos, para colocá-la mais próxima de Jesus. Esse é o papel da família. E aí, essa mãe, nesse quadro de demência, começa a demonstrar afetividade que jamais demonstrou. Era rigorosa, dava surras, não conversava, não explicava nada. Mas, no estado de demência, que ela perdeu a lucidez, né? Perdeu a consciência, digamos assim, ela começou a se mostrar afetuosa. E a filha se vê nessa condição de transformação de sentimento, que é o nosso objetivo aqui, né? De transformar. Chegamos aqui de um jeito e temos a obrigação de sair daqui melhores. Alguns conseguirão, outros não. Outros adquirem mais débitos, outros conseguem fazer aí uma subtração do débito que chegou, que trouxe. Mas essa é o caminho, né? Essa transformação que ocorre e que é na família que ocorre, porque é na família que a gente começa a se trabalhar para a gente poder dispensar isso a outro que não é da família. Porque pelos laços consanguíneos a gente já traz essa predisposição para gostar da família, para gostar do filho, da mãe, do tio, do irmão. A gente já vem com isso. Então, sabiamente, né? Esse planejamento, o plano espiritual, traz isso e une essas famílias pelo laço da família, da consanguinidade, para que eles possam superar os seus desafetos, né? Os seus desencontros. E quem sabe, né, essa mãe e essa filha consigam, mesmo nesse estado, consigam se compreenderem, né, se aceitarem, se perdoarem, né, que na verdade o objetivo é se perdoar o outro. A gente não sabe o que aconteceu na encarnação anterior, em outras encarnações, mas uma a gente sabe que estão intrinsecamente ligadas e que ali precisa ser dispensado o perdão. Se não de uma parte, se não de ambas as partes, de uma terá que ocorrer. Se uma perdeu a consciência, a outra está consciente, mas ela já se vê nessa condição de transformar esse sentimento. Ela já percebe, ela fala sobre essa transformação. E isso é que a gente sabe que é as engrenagens do mundo espiritual, né? As benesses que nos são prometidas, e também não é só uma promessa, é garantida, né? É garantida por Deus. E aí eu trouxe, tá certinho aquele relógio, Cristina? Então, é o quê? Tá. Então, eu trouxe aqui algumas conclusões, né? Mas não vai terminar agora, tá, gente? Deixa eu prolongar um pouquinho.
A ascensão espiritual é condição sine qua non para todos e é garantida pelo nosso Pai. Então, a ascensão espiritual é a nossa jornada, né? A gente está aqui para isso. Viemos daqui passear, ir no shopping, na praia, quem gosta de tomar banho de sol, dourar o corpo, né? Quem não, vai na loja, compra, mas não é só isso. Não é só isso, não é um passeio para a gente subir, descer. Não, nós estamos aqui em uma jornada para a nossa ascensão espiritual, moral e espiritual. A ascensão espiritual ela é garantida para todos, todos chegarão lá um dia, né? Não sei, tem uma música que fala sobre isso, né? Um dia todos nós seremos anjos, né? Nós somos seres perfectíveis, né? Somos perfectíveis, não somos perfeitos, mas somos perfectíveis, encarnações, pós-encarnações. E quem é que garante isso? É o nosso Pai, né? Deus garante isso. E nós cremos nisso, que essa evolução moral, ela é condição sine qua non para todos, ela é para todos os indivíduos, todos os seres humanos chegarão lá um dia, não importa o tempo, quer dizer, não importa entre aspas, né? Não importa entre aspas, né? Chegaremos lá. Nós não temos conhecimento do tempo, mas chegaremos lá. Isso nos é dito e é garantido. E nós sabemos disso porque nós temos muitos amigos, né, irmãos, que vêm nos dizer isso, né? As obras que estão aí, que subsidiam nossos estudos, são irmãos que estiveram aqui, como nós, e que hoje estão lá ensinando, aqui também trazendo ensinamentos. Então, isso é o caminho de todos nós. É a nossa reta final, é essa ascensão espiritual. A inteligência. Sim, ainda falando da ascensão espiritual. A ascensão material, ela não é para todos, né? Então, nem todo mundo é chefe, precisa trabalhar, seguir ordens, né? Nem todo mundo é presidente da República, nem todo mundo é vereador. Então, os cargos sociais, eles têm um campo mais restrito. Ele é restrito a um grupo. Mas a ascensão espiritual é para todos. É universal. Isso é bom a gente ter bem no fundinho da nossa cabeça, essa certeza. A inteligência usada no bem é o caminho para a redenção individual do planeta. A inteligência, ela é neutra, né? Mas a direção quem dá é quem usa a inteligência, né? A sabedoria que Deus nos deu, ela pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal. Quem dá a direção à nossa inteligência somos nós, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, né, que são as nossas escolhas do dia a dia. São elas que determinam a nossa caminhada, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos semeando, né? Como a gente sabe, né, a semeadura é escolha, mas a colheita é obrigatória. Se eu planto ódio, vou colher ódio. Se eu plantar amor, vou colher amor. Pode até não ser da pessoa que eu dispensei o amor, mas pode ser de outra, né? Então, todos nós temos os nossos amores. A quebra de paradigma e dicotomia. Então, a gente quebra um pouco o paradigma quando a gente fala da renúncia. Quando a gente fala da família, a gente acaba quebrando alguns paradigmas, que a gente vê a família naquela figura antiga, né, onde a mulher era submissa, onde a mulher executava alguns papéis. Hoje esse conceito mudou, a mulher foi chamada ao mercado de trabalho, não foi só pela luta das mulheres, mas também pela revolução industrial, que precisava de mão de obra mais barata. Então, nós estamos nessa caminhada.
Mas é uma quebra de paradigma quando a gente pensa na família, no lar e na renúncia. Porque a família é isso, é renúncia, é abnegação, é respeito, é tolerância, é paciência, é bem tudo aquilo que fala lá no Homem de Bem, né? Que a gente precisa praticar, mas a gente vê aquilo ali apenas como um trecho do Evangelho que a gente se debruça, lê e guarda. Mas é as virtudes, né? São as virtudes que precisamos vivenciar, tentar colocar em prática. É um esforço cotidiano para a gente começar a desenvolver essas práticas, né? Muitos de nós já praticamos pequenas ações, e isso é salutar. Quem está nas pequenas vai chegar nas grandiosas rapidinho. Quem está começando nas pequenas vai avançar também. Isso é que nos consola, né? Porque existe caminhada para todos nós. A importância do esforço de cada um. Então, nós somos pessoas singulares, né? Nós somos singulares, somos únicos, e o nosso esforço, ele é importantíssimo, não só para nós, porque nós estamos nos projetando para um caminho, mas também nós estamos contribuindo para um bom caminho do outro, a depender da nossa postura, da nossa conduta, como é que eu me relaciono na minha casa, com meu filho, com meu esposo, com minha esposa, o meu vizinho, a minha comunidade, como é que eu me importo na casa espírita. Então, na casa espírita é fácil, né? Que todo mundo é bonzinho na casa espírita, todo mundo é tolerante, todo mundo é paciente. Mas em casa a gente às vezes abre mão dessas virtudes, mas é mais fácil. Aqui a gente já está harmonizado, em um clima bom, né? Já preparado pelos irmãos abnegados que estão sempre nos acolhendo, estão sempre nos presenteando, né? Sempre. Então aqui o ambiente é favorável só para o amor. Agora, quando chega o conflito, é que a gente consegue perceber onde estamos. Que não é fácil se perceber, isso aqui é o difícil. A renúncia é um ato cotidiano, né? Então, eu cheguei à conclusão que a gente faz isso constantemente, mas a gente muitas das vezes não se dá conta que a gente vive em uma sociedade muito movimentada. Hoje tudo é muito rápido, o dia parece que ficou mais curto, é menos horas, a gente está adquirindo mais tarefa a cada dia, querendo dar conta de 1001 coisas, várias coisas ao mesmo tempo. Então, esse cotidiano hoje ele está muito, muito, muito movimentado, e acaba que a gente perde muito porque a gente não para refletir. Às vezes a gente toma decisões precipitadas, sem avaliar, vendo uma coisa, tem que tomar uma decisão, toma a decisão sem refletir, sem pensar. Então, isso é atitude cotidiana. A gente está sempre abrindo mão de algo em favor de alguém. Embora muitos de nós ainda estejamos ainda nesse âmbito da família, a gente abre mão, estamos mais propensos, né? Abre mão em nome da família, em nome de um filho, né? E da sua prole, que está ali mais próxima. Mas é uma atitude que ela é cotidiana, e muitas vezes a gente não se dá conta que a gente pratica isso. E é muito bom a gente se perceber nessa prática, porque isso alimenta a gente. Quando você percebe que você está fazendo isso, você alimenta mais isso. Então, isso é muito bom, essa autorreflexão, de parar um pouquinho à noite, pensar um pouco o dia, né? Até Emmanuel orienta a gente a fazer isso, né? De parar um pouco, de pensar antes de dormir, o que é que eu fiz, eu fiz tudo que eu podia, eu deixei de fazer alguma coisa que eu poderia fazer. Sempre pensar, porque essa autorreflexão nos leva a nós mesmos, nós vamos pensar sobre nós mesmos, sobre os nossos atos,
que é que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que é que eu posso fazer amanhã. O que eu deixei de fazer hoje, eu posso fazer amanhã? Não posso? A importância da família corporal para a formação da família universal. Eu já falei até um pouco sobre isso. Então, essa família corporal, ela é importante, porque é na família que a gente começa a nossa primeira socialização, né? A gente se socializa na família, é o primeiro grupo de socialização de qualquer indivíduo, né? Porque ele nasce em uma família, seja a família parental consanguínea ou não, né? Mesmo que ele vá para um abrigo, vai ter a família lá, né? Hoje os abrigos estão no formato casa-lar, tem pai e mãe social, então vai estar em uma família. Então, a família é o pilar da sociedade, porque ela é a responsável pela educação dos indivíduos. Ela é que prepara esse indivíduo para a sociedade, para viver em grupo, para viver em sociedade. É vivendo em sociedade que a gente aprende alguns valores, né? A empatia, a gente vai levar isso da nossa família para a sociedade. Na minha família, eu sou tratada dessa forma, a minha mãe se coloca no meu lugar, o meu pai, meu irmão. Como é que é essa convivência em casa? É tumultuosa, é tranquila, é harmoniosa? Quando tem um conflito, se para, se discute, se vê possibilidades ou não? Então, isso é o papel da família, que estamos aqui reunidos no plano material, e essa preparação para a família universal. Quem é essa família universal? É a família fraternal, é a família do Cristo, é a família do Pai. Então, é na família corporal que temos essa preparação para essa vida espiritual, nessa família universal, que é você entender que o outro é também seu irmão, independente de laços consanguíneos ou não. Essa é a família universal, que ela não é unida apenas pelo sangue, mas é pelo amor ao nosso Pai, que é universal, Deus. Quem é a família universal? São todos os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Somos todos. Todos somos filhos de Deus. Essa é a família universal. E o papel da família corporal, né, a família material, essa que está aqui, que é onde a gente aprende a se melhorar, e aqui no plano material, tem esse papel fundamental para essa mudança, essa colaboração nesse planejamento universal, no planejamento do Pai Celestial. A imutabilidade das leis naturais e sua abrangência. Então, isso é incontestável, né, gente? As leis de Deus são imutáveis, elas não mudam. Então, a lei de retorno, a lei de amor, né? Eu dou, eu recebo. O que é que eu dou, estou recebendo, eu também posso não receber, agora vou receber mais tarde. Se não for aqui, vai ser lá no outro plano. Então, as leis divinas, elas não mudam. Enquanto as leis sociais, né, a lei de sociedade, elas passam por transformações, a lei divina ela está muito além, porque a lei divina dá conta, ela não precisa estar se repensando em função da sociedade, porque quem elaborou as leis divinas está além das leis sociais. Então, a lei social é só um mata-borrão. É só uma tentativa de chegar a essa lei universal. Porque se a gente começar com a lei universal, só são duas hoje, né? Pouquinha coisa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Praticamos isso cotidianamente? Será que estamos nessa prática? Só são duas leis. Fácil. Muito fácil. Amar a Deus e a si próprio. E ao outro como a si próprio. Muito fácil. Café com leite, para quem gosta de leite, né? Quem é intolerante não pode, mas dá só cafezinho. Mas é bem isso, né? As leis sociais, né? As leis da sociedade, elas existem
desde muito tempo atrás, desde a Grécia, né? As leis, elas existem, mas são imensas leis para dar conta do universo da sociedade. Mas as leis divinas só são duas: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Todos nós passamos nessas duas leis, né? Acho que sim. A reencarnação enquanto oportunidade de melhoramento do espírito da sociedade. Isso eu já falei diversas vezes, né? As reencarnações, a pluralidade dos mundos e as diversas encarnações. As encarnações, elas são, para nós que acreditamos na encarnação, ela é oportunidade de melhoramento, de refazer atitudes, de mudar atitudes, de mudar sentimentos, de reparar falhas, de receber afeto pelos acertos. Então, a reencarnação é essa oportunidade que traz para a gente essa possibilidade de corrigir os erros. Corrigir os erros. Eu não quero saber os meus erros do passado. Não quero. Não tenho nenhuma intenção de saber. Mas sei que errei. E precisamos corrigir, por isso estamos aqui. Né? Nós estamos aqui nesse momento, inclusive nós que estamos aqui aprendendo coisas, falando sobre assuntos, né? Bem direcionado para a questão espiritual. Temos esse compromisso, né? Com nós mesmos, que nós estamos tentando aproveitar essa oportunidade que nos foi concedida. Nós, nessa oportunidade, estamos tentando aprender e possivelmente praticar para não recorrer no erro, né? Não ter intercorrências, fugir das intercorrências, esse é o objetivo. E se melhorar, né? O objetivo principal é que a gente possa voltar para a pátria espiritual com um pouquinho menos, né? Com uma subtração. Não sei, né? Ou uma soma, depende da escolha de cada um de nós. Eu sempre gosto de trazer um consolo quando eu falo um pouco nos temas que eu trago. Eu sempre trago um consolo, porque às vezes eu fico muito séria e aí a gente cobra muito da pessoa que está na plateia, mas temos um consolo, né? A nossa própria doutrina já é um consolo. Ela é um consolo porque ela nos explica o que não sabemos, né? Se a gente procurar a resposta, vamos encontrar. E a gente começa a pensar, né? Se a gente encontra essa resposta, você começa a refletir. E você vai se dar conta e vai ver o que é possível e o que não é possível. Então, a própria doutrina já é um consolo, é o consolador prometido. Nos foi prometido e nos foi dado. E se a gente busca, a gente vai encontrar. Seja o que for que a gente buscar na doutrina, você vai encontrar explicação. Claro que não se buscar essa perfeição moral e espiritual quando não importa. Não importa se vai ser nessa encarnação ou em outras, mas que a gente dê o primeiro passo. Isso é que é importante. Ontem, por acaso, eu peguei um trechinho do programa do Mignon. Aí ele falou uma história, né, que uma pessoa estava em um lugar com muito medo, muito assustada, e não conseguia ver nada à sua frente, e clamou por Deus, clamou. Estou resumindo, tá, gente? Porque eu ouvi assim, gostei da fala dele. E aí ele falou, Deus me ajuda, não sei o que. Aí Deus falou para ele, abra o olho. Ele abriu o olho. Você consegue dar um passo à sua frente? Aí ele deu um passo à frente. E nesse passo que ele deu à frente, tudo se descortinou. E ele conseguiu caminhar, ele conseguiu sair daquele abismo. Porque o primeiro passo, gente, é nosso. Ninguém vai fazer por nós. É nós que temos que fazer essa caminhada. Esse primeiro passo é de cada um de nós. Cada um de nós precisamos dar esse passo. Aquilo que queremos.
aquilo que buscamos, qual é o nosso objetivo. Esse objetivo é importante, ele é só uma coisa material, é uma coisa espiritual, mas é uma coisa material que vai beneficiar não só a mim, mas também a minha prole, outras pessoas. Mas a gente precisa definir o que é que eu quero e precisa caminhar. E para caminhar e ter ajuda, a gente precisa dar o primeiro passo, bater a porta, né? E ela vos abrirá. A gente precisa fazer essa caminhada, a gente precisa dar esses passos. Os outros, a gente dá o primeiro, os outros poderão não, com certeza, nós seremos conduzidos, nós seremos ajudados, receberemos o auxílio que necessitamos, e isso é de cada um. Por isso que é condição sine qua non, porque depende de cada um. É sine qua non e é singular, porque é de cada um de nós. A prática do bem ainda é a maior escola de aperfeiçoamento individual, porque conjuga em seus cursos a experiência e a virtude, o raciocínio e o sentimento. Quem traz isso é Cândido Xavier. Então, a prática do bem, ela é fundamental. Ela é fundamental para a nossa caminhada. Renúncia é o bem. Quando eu renuncio em nome de outrem, eu estou tendo uma boa atitude, eu estou praticando o bem. Então, isso é importante, a gente está pensando nisso. Né? A prática do bem ainda é a maior escola de aperfeiçoamento individual. Então, não tem outro caminho se não for o amor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino do céu. Isso é um consolo imenso, né? Está lá em Mateus, né? Então, já bem-aventurados. Porque nós não estamos sozinhos nessa caminhada e nós precisamos acreditar, ter essa certeza que não estamos sós. Temos pessoas que nos amam aqui e temos pessoas que nos amam no plano espiritual. Nós estamos sendo ajudados o tempo todo, nós estamos sendo abraçados, nós estamos sendo acariciados o tempo todo e a gente precisa crer, precisa acreditar, ter essa certeza. E se a gente passa por diversas aflições que todos nós passamos, tenhamos a certeza que a solução chegará. Porque a nossa Mãe Santíssima fala, né? Tudo passa, nada é para sempre. Tudo é passageiro, né, gente? Menos o motorista e o cobrador. O resto é passageiro, né? Só para descontrair um pouco. Mas, enfim, gente, a nossa Mãe Santíssima fala isso pra gente. Que tudo passa. Então, vamos crer, vamos acreditar, vamos ter essa certeza. E a gente sabe que não é para sempre. A gente nós estamos tão envolvidos em um problema e a gente acha que aquilo não tem solução. E a solução chega, né? Ah, é ou não? Não é verdade? Um problema que você tinha 10 anos atrás, você continua com o mesmo hoje? Pode até estar, mas está em uma dimensão diferente. Já foi trabalhado, não sei aqueles casos na justiça que se arrastam, né, por anos e anos, mas já teve lá alguma coisa que já colocou lá uma solução, colocou alguns documentos, anexou o documento, não está na mesma situação. Então, tudo passa. Isso a gente precisa ter certeza. Só que nós somos apressados, né? Nós queremos tudo para ontem. Eu estou com um problema hoje, eu gostaria que tivesse sido resolvido ontem, ou que ele nem acontecesse. Então, a gente aqui precisa, mas a doutrina, né, vem colocando esses consolos para nós. E é importante que a gente tenha essa certeza que não estamos sozinhos. A trajetória é fácil? Não é fácil. Mas estamos sozinhos? Não. Estamos acompanhados e bem acompanhados. E aqui é uma referência. E é um consolo aqui que eu utilizo muito para mim mesma. Os verdadeiros amores se reencontram. Né?
Joana de Anjos fala-nos isso pra gente. Os amores se reencontram. Se não for aqui no plano espiritual, vai ser. Se não for aqui no plano material, será no plano espiritual, gente. Então, se a gente passa por alguma aflição, por um desespero, por falta de amor, de compreensão, não é a hora certa vai chegar. Então, essa certeza precisamos ter, ou de quem perdeu um ente querido, sofre, os amores se reencontram. Isso é uma certeza que a gente precisa ter muito bem guardadinha. Se é que o coração é o melhor lugar para guardar, vamos guardar no coração. Mas eu gosto de guardar na consciência, porque me ajuda a refletir, me ajuda a pensar, me ajuda a me posicionar perante a vida. Mas essa é uma caminhada de todos nós. Mas tenhamos essa certeza que Deus está com todos nós, que nós somos filhos de Deus. E nós temos amores aqui e lá. Isso é certo, é verdade. Precisamos crer e ter essa certeza. Porque muitas das vezes a gente vacila, né? Algumas vezes a gente tem assim uma brechinha de dúvida e a gente não pode abrir porta para essa dúvida. Temos que ter essa certeza, nutrir ela cada dia para que ela cresça, para que ela floresça, para que ela contamine todos. Né? A nossa casa, onde a gente estiver, a nossa sociedade, que a gente possa ser esse exemplo, para que a gente possa contribuir com essa sociedade pelas pessoas que nós nos responsabilizamos em educar, em ensinar sobre Jesus, sobre Deus, que a gente possa cada dia nutrir mais isso, porque esse é o nosso papel, essa é a nossa caminhada, não tem outro caminho se não for esse. O outro caminho é só de pranto e ranger de dentes. Né? Então, melhor que fiquemos nesse, né? Porque é um caminho difícil, mas ele é certo. Ele é garantido, tem uma assinatura que é irrevogável, de quem nos criou, de quem nos colocou aqui. Deus, Pai Todo-Poderoso, né? Onipotente e onipresente. Esse é o nosso Pai. Precisamos crer e ter fé, e não vacilar. Né? Nos fortalecer com o nosso irmão, na página do livro, tem uma música, um livro. Quando a gente está com a cabeça cheia, não vai ler um livro, mas pode ouvir uma música, pode ver uma mensagem. Nós temos a consolação constante na nossa mão, constante. E agora com a internet, então, não tem dificuldade para acessar quem utiliza. Tá bom, gente, então, muito obrigada, agradeço a casa pela oportunidade mais uma vez. E que o Pai possa nos acolher, né, e nos direcionar nessa vida. Que essa seja a nossa caminhada, firme e forte juntos. Obrigada.